Alô, alô. Alô, alô. Oi, professor, bom dia. Bom dia a todos. Como vão? Larissa, David, Matheus, Isa, Vitor. Bom E aí, dia. tudo bem? É, Dia, Bom dia, professor. Tudo bem? Gente, deixa eu dar um aviso para vocês aí antes da gente começar. Eu estou em contato aí com alguns grupos aí que estão muito ligados, muito atentos, né, a toda essa questão da Covid no Brasil e especialmente em São Paulo, tá? E essa semana aqui a gente teve várias notícias ruins, entendeu? Vários colegas aí foram afastados porque contraíram a doença, né? E não eram necessariamente profissionais de hospital, né? Então, muita atenção, viu, gente? Muita atenção. Se vocês não ouviram ontem, por favor, procurem o, a entrevista, o depoimento do ministro da Saúde, Mandetta, né? E, e a situação está muito séria, nós vamos passar por 2 semanas muito difíceis, entendeu?
é fundamental, mas fundamental que todos, ao sair de casa, usem máscara, todos. A questão agora é outra, entendeu? Não é simplesmente a transmissão por quem já está gripado ou tem algum sintoma, você entendeu? A questão agora é a contaminação. Então, evitar mesmo. Se você tem que sair de casa por qualquer razão, entendeu? Evite aglomeração, evite ficar muito próximo das pessoas, 1 metro pelo menos, e máscara. Existem muitas sugestões aí de fabricação de máscara em casa, entendeu? A grande maioria delas funciona muito bem, entendeu? O vírus, ele é muito menor do que a grande maioria das partículas de poeira, entende? Então quer dizer, é suficiente, entendeu? Né? É suficiente. As máscaras funcionam muito bem, né? Então, aliás, desculpe, né? Falei bobagem. O vírus é maior do que a grande maioria das partículas de poeira, né? E então a grande maioria das máscaras funciona muito bem, entendeu? Hoje, se vocês não têm nenhuma proposta, eu passo uma para vocês hoje, feita com lenço umedecido, uma caixinha de lenço, né, que tem 100 lenços, né? Você consegue fazer 50 máscaras boas, muito boas, só com lenço e com corte de tesoura, mais nada, entendeu? Eficiente demais, tá? Então nós estamos num momento aí muito sério, entende? Em 2 semanas a gente vai ter uma explosão de casos no Brasil muito grande, por conta do vacilo, né? Por conta do vacilo nessa discussão, isola, não isola, isolamento horizontal, vertical, entende? Resistência de muita gente, né? Que ainda está na rua, você entende? Eu nem estou discutindo a questão econômica, como faz, sabe? Se é difícil ou não ficar em quarentena, entendeu? A questão é que a situação ela vai piorar muito, infelizmente, no Brasil ainda, entendeu? E na região sudeste, porque é o ponto do Brasil onde mais a gente tem casos, entendeu? Então, vocês vão acabar percebendo, quem acompanha notícias aí, que o número de mortes por Covid vai aumentar demais de um dia para o outro. E por quê? Né? Porque muitos cadáveres, né? Muitas pessoas que morreram foram coletadas amostras para fazer teste, né? Então, quer dizer, ninguém nem sabia que estavam com sintomas ou infectados, entendeu? E quer dizer, sequer foram diagnosticados e iniciaram o tratamento. Então, o número de mortes vai aumentar muito de uma hora para outra por conta desses testes que vão ficar prontos em pessoas que foram enterradas, entendeu? Então, quer dizer, havia uma grande quantidade de pessoas infectadas, né, pela cidade, né, sem se prevenir, tanto na contaminação quanto na transmissão. Então, usem máscara, por favor. Tá? Eu vou passar uma proposta para vocês daqui a pouco, e aí vocês façam as mascarinhas, tá bom? É muito simples, entendeu? E não vale correr risco nenhum, a não ser que seja fundamental. Fiquei sabendo de casos de amigos meus, colegas meus, entendeu? Que tiveram sintomas e foram para o Einstein, foram mal diagnosticados, entendeu? Uma tosse alérgica, tal, entendeu? Insistiram, entende? E aí acabaram vendo que estavam realmente com a Covid, entendeu? Fizeram quarentena em casa, se isolaram dos familiares, senão a coisa poderia ter sido pior, entendeu? Então, existe um problema sério na cidade de São Paulo, entende? A rede particular de hospitais não está confortável com a situação, entendeu? Nem em identificar casos e nem em tratar casos, né? Então, nós estamos numa situação extremamente complicada, entendeu?
tá? Então, não vacilem, por favor. Beleza, querido? Vitória, falando do coronavírus, recebi informação que todos os óbitos que o SAMU atestar vai ter que colocar que é Covid. Isso não aumentaria o número sendo ele irreal. Então, não é exatamente isso. O problema é que tem muita gente, mas muita gente que foi enterrada, que morreu e foi enterrada, e ainda bem, né? Fizeram testes, né? Fizeram coleta de amostras antes para poder fazer os testes. Você entende? Que sequer foi diagnosticada e iniciou o tratamento. Então, isso não é que é irreal, é o contrário. A nossa situação hoje, ela é subestimada. Existe muito mais gente com Covid do que a gente imagina, do que a gente está vendo aí. O número de mortes é maior, entendeu? Por Covid, infelizmente, entendeu? Tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Vamos lá então, gente. Eu vou colocar aqui o material para a gente começar. Nós temos uma finalização da aula de bactéria, tá? Depois, em seguida, a gente já vai para fungos, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Alô, vocês estão aí? Sim. Sim. Sim, tudo bem. Ótimo. Vamos lá então. Professor, Fala, querida. deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de uma palavra umas aulas atrás, mas eu não sei o que que significa, então eu queria que você falasse. O que que é fagocitação? Alguma coisa assim. Fagocitose. A fagocitose nada mais é do que um mecanismo, né? Mecanismo que no nosso caso de pluricelulares, animais pluricelulares, ela é utilizada como uma estratégia de defesa não específica. Vem. Tá? Agora é hora de acordar, né? Segunda aula, Rosinha. Vem, amigão. Então, uma defesa... Pessoal, microfone aberto. Né, uma defesa não específica, né? Então, a célula emite pseudópodos, engloba vírus, bactérias, partículas de poeira, por exemplo, tá certo? E depois, no citoplasma, ela vai formar um vacúolo com esse material fagocitado, tá? E aí ela vai digerir. Então, vai ter uma fusão com lisossomos, digere esse material e encerrou, né? Então, quer dizer, a fagocitose, para nós, é uma estratégia de defesa, né? Se os nossos macrófagos, que são as células, né, do sangue, tá certo? Associadas com a fagocitose, não forem atacadas, por exemplo, a gente perde uma capacidade importante de defesa primária, entendeu? Não específica, que é essa que pode nos defender de modo geral de inúmeros agentes estranhos. Para os unicelulares, o que acontece? Para os unicelulares, né? A fagocitose é uma estratégia de quê? De obtenção de alimento. Então, ela emite o pseudópodo, envolve a partícula de alimento, leva para o seu citoplasma e aí faz a digestão intracelular. Tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Nada. Professor, Oi. esses slides estão com o Rubão já? Do Reino Monera, que eu estou apresentando agora, sim, já estão. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, vamos lá então, queridos. A gente discutiu bactérias com vocês, né? Então finalizamos aí com reprodução, com a questão da nutrição, né? Então, rapidinho, né? O slide que você precisa rever hoje para estudar é este, né? É este slide, né? A morfologia da bactéria, tá? Então, como é a célula de um procarionte, tá bom? Fundamental, né? E essas funções são fundamentais também, né? Aí o que acontece? A gente percebe que em termos de nutrição, as bactérias têm todas as formas de nutrição. Então, você vai encontrar bactérias autótrofas que fazem fotossíntese, bactérias autótrofas que fazem quimiossíntese, bactérias que vão utilizar oxigênio para obter, né,
a energia necessária para o seu metabolismo e bactérias que vão realizar fermentação. Ou seja, todos os processos bioenergéticos, todos, estão presentes nas bactérias, tá? Então, isso é muito importante. Não é à toa que as bactérias representam um grupo, né, extremamente antigo e que está presente até hoje, né, aqui entre nós, tá certo ou não? Então, tem pelo menos 3,5 bilhões de anos de existência. Então, isso é fundamental, um grupo extremamente bem adaptado, né? Falamos da reprodução. Então, o principal tipo de reprodução, como eu tinha falado para vocês, é a divisão binária, bipartição ou cisciparidade, uma reprodução assexuada, rápida. 15 minutos, uma bactéria dá origem, 15, 20 minutos, uma bactéria dá origem a 2 bactérias idênticas geneticamente, tá certo? E desse modo, você vai pensar assim, mas não há variabilidade genética. Não, não há. Em compensação, o que acontece? Você tem uma colonização muito rápida do ambiente. Se o ambiente é um hospedeiro, né? Se o ambiente é um hospedeiro, o que acontece? Você acaba colonizando, né, o hospedeiro muito rapidamente, entendeu? E isso pode causar o quê? Um aumento da gravidade da infecção, entendeu? É um sucesso para a bactéria, né? Então, ela se alimenta e se reproduz eficientemente, né? Muito bem, né? Agora, existem outros processos, né, que vão, como a gente discutiu, que vão envolver variabilidade, tá certo? Eles são mais raros, vão depender de encontro de bactérias diferentes. Então, por exemplo, é algo que pode acontecer num hospital, é algo que pode acontecer num ser humano, se ele for extremamente vulnerável a várias fontes de infecção. Então, a mesma pessoa pode ter diversas populações de bactérias diferentes, entendeu? E isso pode acontecer no corpo dele, né? Ou seja, as bactérias podem se encontrar, formar pontes citoplasmáticas, como você está vendo aqui, né? Pontezinha, né? Citoplasmática, aqui. Trocar os seus plasmídios. Às vezes, a bactéria não troca plasmídio com a outra. Uma bactéria não tem plasmídio e a outra tem. Só que a bactéria nunca fica sem o plasmídio. Ela duplica o plasmídio e passa para outra. Tá certo? E se isso acontecer com 2 bactérias que têm plasmídio, ambas as bactérias vão sair o quê? Com um material genético diferente. Então, isso é muito importante, entendeu? Vai causar uma variabilidade muito grande, né? Muito bem. Recebe o nome de conjugação, portanto. Quando o vírus participa do processo, transdução. Então, o vírus, ele infecta a bactéria com o seu material genético, que é incorporado no material genético da bactéria, certo? E aí a gente tem que pensar uma coisa importante. Se esse provírus, né? O que é o provírus? É o material genético do vírus incorporado no material genético das células. Se esse provírus começa a se manifestar, uma possibilidade importante é a morte da bactéria. Ela vai simplesmente replicar as peças do vírus, montar as peças do vírus, né? E ela vai morrer, certo? Agora, esse é o ciclo lítico, lembram disso? Lítico. Deem uma revisada, por favor, certo? Por outro lado, pode acontecer o quê? Do material genético se expressar muito vagarosamente ou não se expressar. E aí a bactéria vai ter o quê? Ela vai ter um material genético viral incorporado no seu material genético, entendeu? E aí ela pode sofrer o quê? Ela pode sofrer a bipartição. Então, quer dizer, ela vai originar o quê? Bactérias, né, diferentes geneticamente, né, do que ela originalmente era, tá? Então, quando há a participação do vírus, você vai chamar de transdução. E, finalmente, né, outro exemplo de reprodução sexuada é a incorporação, é a absorção de DNA exógeno, ou seja, um DNA que tem origem, né, no ambiente. Então, isto é o que acontece de mais comum no hospital. Então, é aquela velha história, né? Você imagina o
lixo hospitalar. O lixo hospitalar é contaminado, então ele tem bactérias, tem vírus, por exemplo, e aí o que acontece? Material genético, DNA, pode estar no lixo hospitalar fora da célula, porque as células se romperam, as células morreram. E se a bactéria está viva, o que acontece? Ela pode simplesmente absorver esse DNA, tá certo? Esse DNA entra na célula, tá? E aí o que acontece dentro da célula? Ele é incorporado e se expressa, tá? Então ele pode ser incorporado na forma de um plasmídio, um DNAzinho menor, circular, e se expressar, ou ele pode simplesmente entrar, né, no material genético da própria bactéria. Tá claro ou não? Então isso é importante também. Fala, David, qual é a dúvida? Professor, na transdução, então um vírus que parasita uma bactéria, por exemplo, dentro do organismo, ele pode passar o material genético para a bactéria ou eu entendi mal? Eu buguei nessa Então, parte. a intenção do vírus, qual é? Se a gente pode falar de intenção, né? A intenção do vírus era a reprodução, né? Certo? Então, quando ele introduz o material genético viral na bactéria, qual é a intenção dele? A intenção é que a bactéria faça cópias do seu material genético viral, e faça cópias da proteína para montar novos vírus. Só que, às vezes, o que acontece? O material genético viral, ele é incorporado pela bactéria, mas a bactéria não inicia a montagem dos vírus. E ela se reproduz. E quando ela se reproduz com esse material genético viral, ela passa o material genético viral para as células filhas, entendeu? Então você acaba formando o quê? Uma geração de bactérias diferente da original, né? Esse processo recebe o nome de transdução, tá? Ok, mas não é possível eu ter uma bacteriose e uma virose ao mesmo tempo. Na verdade, não, porque esse vírus que eu estou falando, são vírus específicos de bactéria, Ah, tá. entendeu? Sim, Certo? ok. Você pode ter sim uma bacteriose, tá claro? Sem uma bactéria no seu corpo causando uma infecção, sendo atacada por um vírus específico de bactéria. Mas esse vírus não vai te causar nenhum mal, tá? É um vírus Então, específico de bactéria. Então, no combate, tipo, por exemplo, de uma enfermidade causada por transdução, o interessante primeiro é você eliminar esse vírus que transfere esse material genético, certo? Na verdade, você não precisa, né? Porque esse vírus, ele não vai ele é reconhecido como um corpo estranho, mas ele não vai se manifestar, ele não vai determinar uma virose em você. Ele ataca somente a bactéria, Ah, ok. Perfeito, valeu, professor. tá bom? Então, queridos, aí a gente chega, né, num conceito importante que vocês não podem confundir. Esporos de bactérias, tá? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado. Em Biologia 3, nós falamos de cistos, lembra ou não? Então, protozoários formam cistos, que são uma forma de resistência. Então, quando eles estão no ambiente, normalmente estão na forma de cistos, né? Porque o ambiente não tem condições favoráveis, né? Fora do organismo, se eles são protozoários parasitas. Por outro lado, a bactéria, ela não forma cisto. Isso na prova é fundamental. Se você escrever cisto de bactéria, pô, você errou já, entendeu? Certo? Se você escrever esporulação, né? Aliás, desculpe, encistamento para a bactéria já está errado, queridão, não pode, cuidado. Tá? Então, a bactéria ela forma cistos, tá bom? Desculpe, esporos. E aí, o que acontece? O esporo, então, ele tem a mesma função, é uma forma de resistência, né? Então, quando a condição ambiental, né, ela é desfavorável, o que isso quer dizer? Muito calor, pouca umidade, tá certo? Falta de nutrientes, por exemplo, tá certo? E aí o que acontece? A bacterinha, né? Ela desidrata, ela vai espessar a sua membrana, ela vai ficar muito menor, ela vai ficar com o metabolismo praticamente zerado, tá? E vai permanecer assim por muito e muito tempo.
E os esporos bacterianos, muitas vezes, eles são extremamente resistentes, tá certo? Então, por exemplo, eles podem sobreviver a um ácido, eles podem sobreviver a uma higienização com água sanitária, tá certo? Eles podem sobreviver a determinadas temperaturas, entende? Então, é muito fundamental, né, a higiene, a manipulação de alimentos, né, para evitar o quê? A contaminação por esporos bacterianos. Agora, a partir do momento que o esporo bacteriano entra, né, pelo olhinho, entra em contato com a mucosa, né, pelo nariz, pela boca, ele pode o quê? Voltar à atividade. E aí pronto, aí se inicia a infecção bacteriana. Então, isso é importante, tá bom? Então, cuidado, esporo não é exatamente uma forma de reprodução. Cuidado. Se o vestibular citar isso, citar o esporo como uma forma de reprodução assexuada e for uma questão tipo teste, você vai aceitar. Beleza? Você vai aceitar. Agora, de modo geral, né? De modo geral, não é isso que vai acontecer. Tá? Então, o esporo é uma forma de resistência. Se você tiver que escrever numa questão dissertativa, escolha dizer que o esporo ele se forma em condições desfavoráveis e, portanto, é uma maneira da bactéria resistir e permanecer durante muito tempo para que volte a ficar ativa mais tarde. Tudo bem, queridos? Certo? Então, cuidado com isso, tá bom? Certo ou não? Ficou claro para todos? Sim, prof. Legal, Isa. Tudo bem, Isa? Tudo. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Vamos falar agora de importância, né? Importância das bactérias. Então, as bactérias, elas vão originar um interesse muito grande nos examinadores. Muito, muito grande. Tá certo? Por conta do quê? Dos desdobramentos das discussões aí que envolvem bactérias. Então, um ponto importante, as bactérias se associam, tá bom? Elas se associam com outros organismos. Então, um exemplo de associação é o que a gente vê com leguminosas, tá? Então, bactérias chamadas Rhizobium cai todo ano cai, é ciclo do nitrogênio, nós vamos ver com calma isso, fiquem tranquilos, tá? Então, bactérias do gênero Rhizobium se associam com leguminosas, tá? Então, essa fotinho que você está vendo aqui, raiz de uma leguminosa, como por exemplo, feijão, soja, amendoim, tá? Muito bem. E aí o que acontece? Nas raízes das leguminosas existem nódulos, né? Pequenos nozinhos, tá certo? Esses nozinhos são formados por pelos radiculares, pelos, né? Por onde entra água e nutrientes, né? A partir do solo para a planta, pelos radiculares e bactérias, tá? Então, nódulos que vão permitir o quê? Que a bactéria fixe nitrogênio. Então, o nitrogênio presente no ar do solo, tá? Na forma de N2, ele vai acabar sendo transformado em nitrato ou amônia. O nitrato e a amônia são formas de nitrogênio que a planta consegue metabolizar e transformar em nucleotídeos, transformar em aminoácidos, e a partir daí formar o que? O seu DNA, formar as suas proteínas. Ótimo. Por quê? Porque nenhum organismo, com exceção de bactéria, consegue usar o N2, entendeu? Então, esse tipo de associação é fantástica. Por quê? Porque permite que a planta produza compostos nitrogenados e esses compostos nitrogenados vão ser comidos pelos animais. Então, o animal vai comer o DNA da planta, vai digerir o DNA, vai liberar os nucleotídeos e formar o seu DNA. Isso vai acontecendo ao longo da cadeia. Nada disso seria possível se a bactéria não introduzisse na cadeia, tá certo? O nitrato ou a amônia, para que a planta pudesse metabolizar e formar nucleotídeos e aminoácidos. Ficou claro? Então, fantástico, muito importante. Na FUVEST caiu uma questão, primeira fase, uma vez,
dizendo como a aranha consegue o nitrogênio que ela precisa, certo? Os compostos nitrogenados que ela precisa. Questão de primeira fase, né? Um teste. Então, quer dizer, pela alimentação, ponto. Então, quer dizer, apesar da gente viver com nitrogênio ao nosso redor, né, em grande quantidade, 78%, por exemplo, do ar atmosférico, a gente não consegue utilizá-lo, tá? Então, isso é importante. Voltaremos a falar disso, tá certo? Então, no mutualismo, né, você tem o quê? Uma relação mútua, como o próprio nome sugere, né? Então, ambos os organismos envolvidos são beneficiados. O benefício da bactéria aí, nessa associação, é receber o quê? A matéria orgânica, a glicose, que a plantinha produz. E o benefício da planta é receber o quê? O composto nitrogenado, tá? Inorgânico. Tudo bem? Existem outros casos importantes, né? Que aos poucos a gente vai ver em ecologia, tá? Senão a aula fica muito longa hoje, tá? Outro ponto importante, no nosso caso, é a flora bacteriana intestinal, né? Que é responsável pela produção de vitamina K. E a vitamina K é extremamente importante para um processo chamado coagulação sanguínea. Então, o indivíduo ele não consegue coagular, né? Ele sofreu um ferimento, né? E aí, não consegue coagular. Ele é hemofílico. Pois é, aí que tá. Cuidado com isso, né? A hemofilia é uma incapacidade de coagulação, mas ela pode ter vários componentes, vários componentes. Então, você pode ter componente genético e ambiental, certo? Então, a vitamina K é um componente ambiental, super importante. O cálcio também é importante na coagulação, tá certo? E você tem vários compostos intermediários que são genéticos, tá? Então, se o indivíduo não produz, ele é hemofílico, tudo bem? Por outro lado, você tem um componente ambiental, que é a glicose, que no caso dos diabéticos, por exemplo, que vai atrapalhar o processo, entende? Então, às vezes o indivíduo tem dificuldade de coagulação sanguínea por uma questão genética, por uma questão ambiental, que falta um componente ou existe um componente em excesso que atrapalha o processo. Tudo bem, queridos? Tá? Muito bem. Outro ponto extremamente importante associado a bactérias é que as bactérias são, junto com os fungos, que falaremos daqui a pouco, né, os decompositores dos ecossistemas. Tá claro? Então, super importante, isso já caiu na FUVEST também várias vezes, né? Quais são os dois níveis tróficos fundamentais num ecossistema? Aquele nível trófico que produz a matéria orgânica, que são os produtores, e o nível trófico que recicla os nutrientes, que são os decompositores. Então, isso quer dizer o quê? Que, a rigor, um ecossistema não precisa ter consumidores, tá? Consumidores intermediários, o consumidor primário, secundário, tal. O decompositor, ele é um consumidor, tá certo? A bactéria decompositora, ela é um consumidor, mas é um consumidor de última ordem. É o último decompositor que aparece. Ele é chamado de saprófita, sapro, morto. Então, ele se alimenta de indivíduos mortos, certo? Matéria orgânica morta ou residual, né? Urina, fezes e cadáveres, tá certo? Ou restos de organismo, então um resto de folha, por exemplo, tá bom? Então, o que é a decomposição? Só um minuto para falar sobre as dúvidas. O que acontece sobre a decomposição? Né? Você vai falar assim, mas eu como matéria orgânica morta. Pois é, você come, né? Só que o que acontece? Você não libera, né, os nutrientes, os elementos químicos para o ambiente. Então, quando uma bactéria decompõe uma molécula de proteína, ela, nesse processo de decomposição, ela libera energia para o seu metabolismo. Então, a decomposição para a bactéria é uma maneira dela liberar energia para se manter viva, beleza? Agora, outro ponto importante é o produto da decomposição. Então, a decomposição vai gerar o quê? Nutrientes para os autótrofos. Então, por exemplo, vai liberar fosfato, que é inorgânico, vai liberar nitratos, que é inorgânico, vai liberar íons, como potássio, por exemplo,
Entendeu? Então, essa transformação de matéria orgânica em inorgânica, em nutrientes, liberando energia para esse organismo, é que é a decomposição. E aí, nesse momento, esses nutrientes, eles voltam a ficar disponíveis no ambiente, seja na água, seja no solo. Para quem? Para o autótrofo. Beleza? Vamos lá, gente. Tinha 2 dúvidas aí. Podem falar, por favor. Ô, professor, eu posso falar que então a decomposição ela é um tipo de relação mutualística ou não? Não. Decomposição é um processo energético, bioenergético, tá certo? Ela vai gerar, vai liberar a energia para o organismo que está decompondo, né? Conseguir se manter vivo, e ao mesmo tempo ela vai permitir um serviço ambiental para o ecossistema. Ou seja, o nutriente não ficaria disponível se não fosse o decompositor. Então, graças ao decompositor, o autótrofo tem à disposição os nutrientes, pode o quê? Fazer fotossíntese, entendeu? Continuar crescendo, produzir o quê? Matéria orgânica na forma de folhas, na forma de frutos, sementes, flores, e iniciar a cadeia alimentar. Tá bom? Tá. Tem uma outra dúvida aí. Ô, professor, é porque eu estava com a mão levantada da última dúvida e esqueci de abaixar, desculpa. Tá, tudo bem, David. Tranquilo, então? Legal. Um ponto super importante é que as bactérias são tão fundamentais, quer ver? Então, vamos voltar aqui para um slide aqui, importante, né? Aqui. Elas são tão fundamentais que eu tenho que pensar o seguinte: se né, cientista, homem contemporâneo de ciência, tá certo? Conseguir, e a gente consegue, certo? Isolar um determinado gene de interesse. Por exemplo, o gene que produz insulina, o gene que produz hormônio do crescimento. Beleza? Tudo bem? E aí o que acontece? Eu vou circular esse gene, tá? Isso é fácil em técnica de laboratório. No nosso caso, o DNA é o quê? Linear, tá? No caso da bactéria, o DNA é circular. Então, eu vou circular esse gene e deixá-lo à disposição para a bactéria. Ela incorpora o gene e ele passa a ser o quê? Um plasmídio da bactéria. Muito bem, nessa situação, o que vai acontecer? A bactéria vai produzir, tá, a substância, certo? Que o gene é responsável. Ou seja, ela vai expressar geneticamente esse gene. Ao expressar geneticamente esse gene, o que acontece? Ela está produzindo insulina humana. Entenderam? Aí você vai falar, pera um pouco, mas isso aí então é modificação genética de um organismo? Exatamente. A bactéria é o primeiro, não tenham dúvida disso, é o primeiro organismo geneticamente modificado. Ou seja, é o primeiro organismo a receber genes de uma outra espécie. Ou seja, é o primeiro organismo transgênico. Entenderam? Então, porque a bactéria tem essa capacidade de incorporar material genético de terceiros exógenos, eu consigo fazer com que a bactéria produza, né, compostos para mim. Você entende? Então, ao introduzir o gene na bactéria, ela vai produzir insulina para mim. Ela vai produzir hormônio do crescimento para mim. Esse produto vai ser purificado, vai ser administrado para as pessoas que precisam dele, vai melhorar demais a qualidade de vida delas. Tá certo? O diabético, no Brasil, por exemplo, ele chegou a utilizar insulina de porco. Ele vivia muito bem com insulina de porco? Não. Entende? A insulina de porco ela podia ser usada por quê? Porque existe uma semelhança genética enorme entre o ser humano e o porco. Tá? Agora, a insulina funciona? Funciona. Mas é o ideal? Não, não é o ideal. Agora, quando você passa a usar insulina humana para tratar o diabético, nossa, a coisa fica muito melhor.
Entendeu? Então, quer dizer, a bactéria é o primeiro organismo transgênico, né, utilizado eficientemente para a produção de compostos fundamentais e que alguns seres humanos não têm. Então, faço a mesma coisa com o gene do hormônio do crescimento, que é administrado para as crianças, por exemplo. Muitas crianças que têm essa disfunção, entendeu ou não? Então, se o meu problema é a falta de um produto gênico, eu consigo dessa maneira, entendeu? Então, isso é fantástico, fantástico, tá bom? Dúvidas? Podem falar. Professor, você pode repetir que eu não entendi essa parte? A bactéria, se você entendeu o processo de transformação da bactéria, quer dizer, ela vai adquirir um DNA estranho e vai expressar esse DNA estranho. Isso a gente conheceu no processo de reprodução chamado transformação. Se o DNA que eu estou colocando para a bactéria incorporar é humano, o que acontece? Ela vai produzir a substância presente no corpo humano e que eu preciso. Entendeu? Então, quer dizer, ao invés do DNA que ela absorveu ser uma resistência para um antibiótico, que ela acabou ganhando de uma outra bactéria, por exemplo, esse DNA pode ser o quê? A receita pode ser o gene da insulina. E aí você vai ter o quê? A produção de insulina para administrar para diabéticos. Tá bom? E em relação aos alimentos transgênicos, a bactéria também está envolvida? Não está necessariamente, entendeu? No caso dos alimentos transgênicos, o que nós vamos ter são organismos vetores que vão levar genes, né, com as características que interessam para nós, para os organismos, né, que nós nos alimentamos, entendeu? Aí é uma outra coisa. Ela pode estar envolvida ou não, não necessariamente, tá? Ok. Agora, o que é um organismo transgênico? Um organismo transgênico é aquele organismo que recebe gene de uma outra espécie. Então, a bactéria é o primeiro organismo transgênico, né, que a gente utiliza na produção dessas substâncias que faltam em alguns organismos. Por isso, eles são doentes. A partir do momento que a gente tem essa substância, você consegue tratá-los e devolver uma qualidade de vida enorme para eles. Tá bom? Ok, valeu, professor. Mais alguma dúvida? Rosa, deixa eu te perguntar, mutualismo é, por exemplo, quando junta bactéria e fungo? Não, mutualismo é uma relação ecológica entre duas espécies diferentes, na qual os dois saem beneficiados, tá certo? Então, quando as duas espécies são beneficiadas, num relacionamento obrigatório, tá? Você vai chamar essa relação de mutualismo. A confusão que você está fazendo aí é sobre líquens. Então, o líquen, ele envolve o quê? Algas e fungos, tá certo? Isso aí. Tá? Algas e Confundi. fungos. Então, o líquen, ele é um exemplo de mutualismo. Por quê? Porque a alga é beneficiada pelo fungo, que é beneficiado pela alga, tá certo? Numa relação obrigatória. Então, sempre que a relação é obrigatória, né, e há benefício mútuo, você vai chamar de mutualismo. O que quer dizer obrigatória? Se você separar os dois organismos, eles morrem, tá? Tudo bem então, gente? Tá bom, obrigada. Legal. E outro ponto extremamente importante associado às bactérias é que elas são o quê? Elas podem ser o quê? Parasitas, tá certo ou não? Então, existe uma grande quantidade de bactérias que vão causar o quê? Transtornos, né? Vão causar agravos à saúde, que a gente vai chamar de bacterioses, e vamos ter que ser diagnosticados e tratados, tá certo? Então, o que é o parasitismo para a bactéria? É o modo como a bactéria está obtendo ambiente, habitat, tá? Alimento e condição para quê? Para se reproduzir, tá claro? Então, o parasita é alguém, é um organismo que explora, que vive às custas de um outro ser, tá certo? Tá? Então, isso é bastante importante. Existe um grande número de bactérias parasitas, né?
Então, aqui, já falo disso de novo. Então, aqui um exemplo, né? É um caso da transgenia, como eu tinha falado para vocês, produção da insulina humana. Então, a primeira coisa importante, né, que eu vou fazer aqui, no primeiro momento, eu vou pegar o DNA humano que me interessa, então, no caso, a insulina ou o hormônio do crescimento, tá certo? Circulá-lo. Ao circular, isso significa o quê? Que eu estou ligando ele a um plasmídio, que é um DNA menor da bactéria circular, tá certo? Muito bem. Aí o que acontece? Esse DNA recombinante, por que recombinante? Porque aqui eu tenho DNA de duas espécies, da bactéria e do ser humano, certo? Ele é introduzido na bactéria. E aí é que está o grande lance, né? A bactéria é um organismo tão fantástico, que ela não reconhece isto aqui, o DNA recombinante, como estranho. Então, ela tem o próprio DNA dela, certo? É aqui que estão o quê? Os genes das suas características, os genes responsáveis pelo seu metabolismo. Tá certo ou não? Mas ela não estranha isto. E não só não estranha, como ela duplica esse material, independente deste, e expressa esse material. O que significa expressar? Que esse DNA vai originar o quê? RNA. Tá? Então, esse DNA humano aqui, ó, com o gene da insulina, vai ser transcrito e vai originar o quê? Um RNA, né, de insulina. E esse RNA de insulina vai o quê, gente? Ser traduzido pelos ribossomos da bactéria e vai originar o quê? As moléculas de insulina humanas, tá certo? Aqui. No momento posterior, o que eu faço? Eu mato a bactéria, centrifugo tudo isso. Vou ter o quê? Vários componentes lá no tubinho de ensaio com pesos moleculares diferentes. A gente sabe exatamente qual é o peso molecular da insulina. Vai lá no tubinho e retira aquela fração, tá certo? Purifica e industrializou, acabou. Você simplesmente vai comercializar, vai vender, tá certo? E vai melhorar demais a qualidade de vida dos diabéticos que usavam o quê? A insulina de porco. Tudo bem? E aí, queridos? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu acho que não. Isso vocês vão voltar a ver com o Castilho. Fala, David. Não, agora eu entendi a pergunta que eu tinha feito anteriormente sobre o processo de transgenia. Só Tá isso. bom, então. Bom, então aqui, queridos, é uma lista de bacterioses, né? Normalmente, como é que isso cai no vestibular? Para você dizer qual é a doença, qual é a bactéria, os principais sintomas, tal, a transmissão, cuidado, entendeu? Então, não vá perder muito tempo, certo? Estudando, decorando, memorizando isso, tá certo? Então, não faça isso, tá? Então, existem algumas ideias básicas, tá? Algumas ideias básicas. Então, por exemplo, né? Aqui, a coqueluche, por exemplo, né? Certo? Então, doença bacteriana. Preciso saber o nome das bactérias? De modo geral, não, tá? Fiquem tranquilos, tá? Não preciso saber o nome da bactéria, mas preciso saber alguns exemplos de bacteriose. Coqueluche, tétano, tracoma, tifo, hanseníase, gonorreia, sífilis, olha aqui, ó, contato sexual. Então, existem DSTs causadas por bactérias, tá certo? Cólera, aqui, ó, contaminação de água, pneumonia, né? Tuberculose também está associado com o quê? Com pobreza, muitas vezes, né? Com miséria. Peste, olha lá, bubônica, do rato ao homem, por picada de pulga, tá certo? Febre, tifoide, contaminação de água, alimento, tá? Então, eu gostaria de passar para vocês uma ideia interessante. Qual é essa ideia interessante? Vamos lá. Vamos pensar em vírus, viroses. Quem é que fica doente por vírus? Então, vamos pensar, de modo geral, quem é que fica doente por vírus? É o cara pobre? É o cara rico? Né? Que tipo de indivíduo fica com virose? Quem é que fica resfriado? Né?
Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que as viroses, de modo geral, elas não são indicadores de desenvolvimento humano. IDH é um conceito importante que você vê em geografia, certo? Então, quer dizer, se um determinado país tem um número grande, por exemplo, de viroses, né? Isso não significa, por exemplo, que nós tenhamos ali um IDH baixo, um índice de desenvolvimento humano baixo. Tá claro? Então, isso é importante. Você quer um exemplo bom, atual? É a Covid. Tá? Então, quem a Covid acomete? Você percebe? Ontem eu li um artigo extremamente importante, né, sobre bairros. Olha que interessante, hein, queridos? Sobre bairros, né, de São Paulo mais acometidos pela Covid. Então, existem dois bairros que é Guaianazes e um outro que eu não lembro agora, me desculpe, me perdoe, na Zona Leste, que praticamente não apresentam caso nenhum de Covid. Entendeu? E existem dois bairros na Zona Oeste, né? Pinheiros e Lapa, tá certo? Que concentram o maior número de casos de Covid na cidade de São Paulo. Então, olha que interessante. Se eu parar para pensar, né? O que acontece? E se eu não tomar cuidado, eu posso falar assim, espera aí, quer dizer, a periferia da Zona Leste, por exemplo, ela tem menos casos do que bairros de classe média alta, como Lapa e Pinheiros, hoje é. Então, peraí, então o que aconteceu? O vírus, ele vai selecionar classe econômica? Não. Ele vai selecionar grau de instrução? Não. Entende? De modo geral, né? Então, olha que interessante, né? Agora, por outro lado, o que acontece, né? Isso está associado a alguns comportamentos, entende? Então, quer dizer, Lapa e Pinheiros acabaram se mostrando, né? Mais o que, gente? Contrariados, mais conflituosos, com alguns comportamentos em relação ao isolamento, em relação à proteção. Então, muito mais uma questão de escolha pessoal do que exatamente de um alvo específico do vírus. Vocês estão percebendo? Então, o que isso quer dizer? Normalmente, viroses não representam índice de desenvolvimento humano. Isso já caiu várias vezes em segunda fase. Por outro lado, bacterioses não. Então, quando você fala de lepra, quando você fala de sífilis, quando você fala de cólera, de tuberculose, de tifo, tá certo? De peste bubônica, de tétano, você entende? De coqueluche, né? Você necessariamente está falando de quê? De indicador de desenvolvimento humano mais baixo. Associado a quê? Condições precárias de moradia, muitas vezes o quê? Falta de saneamento, falta de instrução, você entendeu? Falta de quê? De higiene pessoal, né? E por aí vai, tá? Então, importante essa ideia. Tá bom? Ficou claro isso para todos? Tudo bem? Ótimo. Rosa, bom dia. Desculpa te atrapalhar. Eu não consigo entender essa parte de que bactéria faz parte de um dos fatores para você ver se o país é bom ou não, sendo que, por exemplo, no Brasil o caso de sífilis aumentou. E se for ver, não é um país, no seu geral, tão ruim assim. E também pneumonia, tuberculose, enfim. Então, mas é índice de desenvolvimento humano. Por quê? O que isso quer dizer? Se sífilis aumenta, o que isso mostra? Falta de cuidado na prevenção do contato sexual. Você entendeu? Porque a principal forma é o contato sexual. Então, quando você fala índice de desenvolvimento humano, entende? Então, é a tua capacidade, de aplicar, por exemplo, conhecimentos, normas, tecnologia, entendeu ou não? A partir do momento que você passa a ter doenças, por exemplo, que são resultado de falta de saneamento, entendeu? De contaminação de alimento,
falta de água de boa qualidade, de abastecimento, né? Locais, por exemplo, de venda de alimentos que não são fiscalizados, né? Então, isso é extremamente importante. Então, a bactéria, de modo geral, né, ela tem uma disseminação muito mais simples, né, do que o vírus, né? Do que o vírus. Ela está associada pra caramba com essa questão. Então, você quer ver um outro exemplo, né? Um ponto para você fechar açougue, sabe qual é? A presença de estafilococcus, né? E streptococcus. Então, estafilococcus e streptococcus são bactérias, por exemplo, que acabam contaminando a mão por conta de quê? De falta de higiene na hora da defecação. Então, você vai fazer cocô, não lavou a mão, né? Muito provavelmente você vai ter o quê? Estafilococcus na sua mão. Agora, você imagina esse indivíduo que trabalha no açougue, por exemplo, tá claro? Que não trabalha com luva, por exemplo, e vai manipular a carne, vai fazer o corte da carne. Aí você fala assim, mas a carne ela foi embalada a vácuo. E daí? Você vai ter cisto de bactéria lá. Aliás, esporo de bactéria lá. Entende? Então, quando a gente fala dessas questões, a gente não está simplesmente rotulando o país. A gente está falando da capacidade de aplicar conhecimento, tecnologia, entendeu? E evitar esses contágios, né? Então, índice de desenvolvimento humano, né? Certo? Entendeu agora ou não? Entendi, agora entendi. Obrigada. Tá? Vamos lá. Outro ponto importante, né? E isso aqui é extremamente importante porque cai demais, né? Cai demais para nós. Então, primeiro ponto. O que um antibiótico faz, né? O que um antibiótico faz? O antibiótico, ele interfere no metabolismo. Tá claro, queridos? No metabolismo. Sempre pensem assim, por favor. Então, o antibiótico, ele interfere diretamente no metabolismo. Estou com uma virose, vou usar antibiótico? Não. Não vou usar antibiótico. Tá certo? Por quê? Porque o antibiótico, ele interfere no metabolismo, o vírus é acelular, não apresenta metabolismo, então o antibiótico não é o quê? Eficaz contra uma virose. Mas contra uma virose, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar os sintomas. Os sintomas. Tá certo? Esse é um ponto. Outro ponto importante é desacelerar o processo de infecção viral. Então, por exemplo, nós vimos lá na aulinha de vírus. O que acontece? O vírus, o material genético do vírus vai ser incorporado em algum momento pelo material genético da célula. E aí, esse material genético vai se expressar. E a célula vai produzir novas cópias desse material e as proteínas virais. E depois vai juntar tudo isso e formar novos vírus que vão sair da célula. Beleza. Agora, o que é o antiviral? O antiviral não é um antibiótico. Cuidado, por favor. O antiviral, ele vai frear o quê? A incorporação do material genético. O antiviral, ele vai o quê? Ele vai frear a produção de proteínas, por exemplo. O antiviral, ele vai fazer o quê? Frear a montagem do vírus. Entende? Então, são ações extremamente específicas para o modo de replicação viral, que é a formação do quê? Tanto do material genético quanto das proteínas, montagem e liberação da célula. O antiviral faz isso. Agora, é lógico que um antiviral ele é um remédio muito mais complexo, muito mais. Por isso se fala em coquetel. Então você acaba tendo o quê? Várias substâncias ali com funções específicas, mas nenhuma delas é um antibiótico. Tá claro? Certo? Ele vai frear, né, a replicação viral e montagem viral, tá bom? Agora, ação dos antibióticos sobre as bactérias. Então, olha lá que interessante, né? Então, uma das ações, como vocês estão vendo aqui, é inibir, ó, inibir. Inibe, não é que ele freia. Vocês estão entendendo, queridos? Tá? Ele vai inibir. Então, o que eu quero que você entenda, por favor, é que o antiviral,
ele segura, ele freia a virose, tá certo? O antiviral não cura. Entendeu a ideia? Quem é que vai te curar, né? Você mesmo. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque você aprendeu a produzir anticorpo, você vai o quê? Inativar o vírus, eliminar o vírus e ficar imunizado. Entendeu a ideia? Tá? Agora, se não for assim, você vai, por exemplo, ser prevenido, né? Certo? Por intermédio de uma vacina. Então, uma parte do vírus, né? Que não te causa doença específica, né? E aí o que acontece? Você aprende a produzir anticorpo contra essa parte específica. Quando você entra em contato com o vírus, você reconhece essa parte específica, né? Inativa e elimina do corpo. Opa, me curei e me imunizei, entende? Certo? Agora, no caso da bactéria, não. O antibiótico, ele muda, ele altera o metabolismo da bactéria e mata a bactéria. E mata, não tem jeito, a bactéria morre. Então vamos lá, queridos. Se eu inibo a duplicação cromossômica da transcrição, a expressão genética da bactéria para a bactéria morre. Se eu inibo as enzimas, olha lá, as enzimas que vão produzir proteínas, que vão liberar energia para a bactéria morre. Entendeu? Se eu, olha lá, faço um dano, eu quebro, eu machuco, eu lesiono a membrana da bactéria, o que acontece? Entra água, ela vai arrebentar com excesso de água por osmose, ela morre. Você entendeu? Se eu inibo a síntese de proteínas, o metabolismo da bactéria para, ela morre. Você entende? Se eu inibo, de novo, aqui, a parede celular, o que acontece? A produção da parede celular, a mesma coisa. A parede celular, ela impede que a bactéria arrebente. Vai entrar água, por quê? Porque ela é mais concentrada que o meio e ela arrebenta. Entenderam, queridos? Então, a bactéria, ela morre com antibiótico. E por que ela morre com antibiótico? É uma consequência, né? A ação do antibiótico faz com que a bactéria morra. Ficou claro? Uma coisa extremamente importante, que talvez ajude vocês a entender, é qual é a origem do antibiótico? É o fungo. Então, os fungos produzem antibióticos. Antibióticos. Anti, contra, vida. Então, se você pegar, por exemplo, entrar numa mata, na floresta, tá certo? E pegar uma porção de solo, tá? De solo, e fizer uma análise em laboratório, o que você vai descobrir? Que ou você tem bactéria ou você tem fungo. Você não vai ter bactéria e fungo. Entendeu? Então, quer dizer, a produção de antibiótico pelo fungo e liberação do antibiótico ao redor dele fungo, inibe o crescimento de qualquer bactéria. Dá uma olhada nessa figura aqui. Tem uma dúvida aí, guarda a dúvida aí, por favor. Ó, dá uma olhada aqui nessa plaquinha de Petri. Pastilhinhas de antibiótico, aqui, ó. Tá claro? Certo? Esse branco leitoso é bactéria crescendo. Essa cor mais clara, né? Ausência de bactéria. Então, você está percebendo? Imagina que no solo da mata, essas pastilhinhas aqui são fungos produzindo antibiótico, naturalmente. Competição pelo espaço e pelo alimento. Estão entendendo, não? Certo? Então, o fungo, para evitar a competição pelo espaço e pelo alimento, ele, né, secreta, né, antibiótico ao seu redor. E esse antibiótico simplesmente vai o quê? Alterar o metabolismo das bactérias, impedindo que elas cresçam. Por quê? Porque elas morrem. Entenderam a ideia? Tá certo? Então, isso é muito importante, fica muito claro para você. Em ecologia, a gente pode chamar essa relação de um organismo impedir o crescimento de outro organismo de antibiose. Antibiose. Tá claro? Dúvida aí? Fala para mim, por favor.
Professor, bom dia, Caiane. Então, como os antibióticos matam as bactérias, eles podem matar as bactérias boas também, não podem? E aí, se matar essas O que você quer bactérias dizer com boas, bactéria boa? que auxiliam, O por que você... exemplo, a bactérias que auxiliam no funcionamento do organismo, sabe? As que protegem, que estão. Sim, E como que faz se a pessoa, sim, ou se o indivíduo ingerir antibiótico sem necessidade, que é o que acontece muitas vezes, matar essas bactérias boas, como podem repor isso. essas bactérias? Então, por isso que a gente, primeiro, não deve se automedicar. Primeiro ponto. Segundo, deve tomar antibiótico corretamente. Então, por exemplo, se a receita diz que você deve tomar um antibiótico durante 10 dias, durante 10 dias. Se o médico fala para você, olha, você vai tomar este antibiótico, durante uma semana. E se depois de 3 dias você não sentir melhora, você volta aqui. Por quê? Porque o antibiótico não foi adequado para aquela bactéria. Tá certo? Lembra que na aula passada nós falamos da bactéria gram-positiva e gram-negativa? Então, o que isso quer dizer? Gram-negativa, né? Quer dizer que a penicilina tem uma ação negativa ali, ela não funciona. Se a bactéria é gram-positiva, a penicilina tem uma ação positiva ali. Por exemplo, ela funciona. E como eu sei se a bactéria é gram-negativa ou gram-positiva? Se ela tem, além da membrana plasmática, parede celular, a cápsula. Então, se a bactéria tem cápsula, ela é gram-negativa, certo? Então, quer dizer, eu não vou poder usar um antibiótico à base de penicilina, entende? Então, quer dizer, para eu ganhar tempo, o que eu faço? Eu dou um antibiótico que tem uma ação geral e falo para o paciente, você vai usar isso durante 2, 3 dias. Se você não melhorar, você vai voltar aqui. Se ela não melhora, se a pessoa não melhora, o que acontece? O antibiótico tem que ser específico. Provavelmente uma bactéria gram-negativa, tá certo? E então ela não vai morrer a partir da utilização da penicilina. Eu vou ter que usar um outro tipo de antibiótico, uma sulfa, por exemplo. Entende? Então, é lógico que o antibiótico ele vai fazer o quê no nosso corpo? Eu vou ter que partir do ponto que as bactérias são diferentes. As bactérias da pneumonia são diferentes. Então, eu vou ter bactéria de pneumonia, pneumococo, por exemplo, com cápsula e sem cápsula. O mesmo antibiótico vai matar o quê? Bactéria sem cápsula e não vai matar bactéria com cápsula. De modo geral, as bactérias com cápsula são as menos frequentes, mas elas não vão morrer. O que isso significa? Que se eu uso o antibiótico, eu estou diminuindo a população contra a qual eu tenho que me defender. Então, eu vou produzir anticorpo contra uma população menor. Que tipo de população é essa? Bactéria com cápsula, que o antibiótico não vai matar. Tá certo? Então, usar antibiótico de modo correto é fundamental para dar tempo para o corpo produzir os seus anticorpos. Normalmente, nesse período de 10 dias, você consegue fazer isso. Tá? E aí você vence a infecção, por quê? Porque você usou o antibiótico matando a população, os indivíduos na população que eram sensíveis, tá certo? E o teu sistema imunológico acabou o quê? Inativando, fagocitando, produzindo anticorpos, tá certo ou não? Contra as bactérias que eram resistentes, tá? Agora, se eu uso antibióticos indiscriminadamente, o que acontece? Eu vou realmente atrapalhar toda a presença de bactérias e floras, tá certo? Que existem no meu corpo. Com certeza vou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, como é que eu faço para repor flora intestinal? Né? Basta Isso comer. que eu esqueci Quando você do flora come, a intestinal. grande Não. maioria dos alimentos traz... Quando você come, a grande maioria dos alimentos tem bactérias. Tá certo ou não? E aí você acaba o quê? Compondo a tua flora intestinal novamente.
tudo bem? Tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com a boca. Você tem cerca de 400 espécies de bactéria na boca. Tudo que você usa que altera muito o ambiente bucal, né, vai ser danoso, porque uma população de bactérias controla a outra, uma espécie controla a outra, entende? Então, quer dizer, você não tem um desequilíbrio aqui por conta disso, né? Agora, quando você começa a usar muito antibiótico, você acaba matando algumas bactérias, né? Quando você, por exemplo, altera muito o pH da boca, né, com esses Cepacol da vida, aí você escovou o dente e tal, usou Cepacol, altera pH pra caramba da boca, né? O que acontece? Algumas bactérias morrem, certo? Quando essas bactérias morrem, o que você vai ter? Um desequilíbrio na flora, na comunidade, tá certo ou não? Esse desequilíbrio pode ser de tal modo que você tenha uma infecção. Entende? Que você tenha, por exemplo, o surgimento, né, do sapinho, né, da cândida na boca, que é um fungo, que ele só não se expressa porque as bactérias controlam. Entende? Então é lógico que tudo aquilo que altera esse equilíbrio entre as bactérias, né, ele vai trazer consequências, entendeu? Tá certo? Ok, obrigada, professor. Tinha mais dúvidas aí? Pode falar, gente. Professor, você pode explicar novamente a aplicação dos antibióticos, por que ela não é eficaz com os vírus, por favor? Porque o vírus não tem metabolismo dele. Não, E eu sei, mas... o antibiótico, ele atua no metabolismo. Então, se você olhar o slide aqui, você vai ver que o antibiótico, ele inibe duplicação de material genético. O vírus não duplica o seu material genético. Tá? Você vai ver que ele impede a atuação de enzima, ele impede a síntese de parede, ele impede a síntese de proteína. O vírus não tem nada disso. Então, como o vírus não tem metabolismo, o antibiótico não é eficaz contra o vírus. Mas ele ajuda no, por exemplo, porque ele vai parasitar uma célula, certo? E essa célula que vai reproduzir. O antibiótico agiria sobre essa célula que Não, vai produzir a... ele não é eficaz, ele não resolve. Você tem que usar um antiviral, entendeu? Um remédio que seja específico para as ações do vírus. O antibiótico só funciona para quem tem metabolismo. Se você usar um antibiótico para uma virose, você pode inclusive piorar, porque você pode ter inibições de metabolismo da própria célula até, entendeu? É errado, não tem que fazer isso. Entendi. Então também, por exemplo, partindo dessa situação hipotética que você disse, de tipo, por exemplo, eu tô com uma virose e vou ingerir um antibiótico. Isso acaba criando uma resistência bacteriana, né? Porque, tipo, em algumas bactérias, porque eu vou estar ingerindo de forma indiscriminada. Não. Você não cria resistência. A resistência, ela já existe. Ela já existe, ela vai ser selecionada pelo antibiótico. A resistência não surge. Então, o raciocínio está errado. Entendeu? A resistência, ela não surge, ela existe. Se você usa um antibiótico, o que o antibiótico vai fazer? Ele vai matar a bactéria sensível e ser indiferente para a bactéria não sensível. O que é a bactéria não sensível? É aquela que tem a cápsula e a resistência para aquele antibiótico. Ela já tem. O antibiótico ele não cria resistência em bactéria nenhuma. Ok. Beleza. Valeu, professor. Gente, tinha mais dúvida aí? Podem perguntar. Ô, professor, se o antibiótico inibe o metabolismo, por que ele só funciona contra as bactérias? Então, não é que ele só funciona contra as bactérias. Se você usar, por exemplo, antibiótico indiscriminadamente, ele vai atuar sobre o seu metabolismo também, entendeu? Ele vai usar. Só que os antibióticos, eles são remédios que atuam contra alvos específicos, entendeu? Alvo específico. Então, por exemplo, as tuas células não têm parede celular, tá? As tuas células têm ribossomos maiores do que bactérias. O teu DNA não é circular, o da bactéria é. Então, o antibiótico, ele é uma arma, né? Vamos considerar assim, entre aspas, né? Uma arma com endereço específico, entendeu? Tá bom? Então, mas tipo, quando a gente tá falando sobre as questões de vestibular, sempre que fala de antibiótico, está relacionado às bactérias. Por que não posso falar de protozoários, por exemplo?
Ah, protozoário? Porque o protozoário, por exemplo, é uma célula eucariótica, muito parecida com a gente. É como eu falei para você. Ah, sim, sim. O ribossomo é diferente, você não tem parede celular, o DNA não é circular, entendeu? Faz sentido. Obrigado. Né? Alô, Felipe, pode falar. Sou eu, acabei de falar já. Ah, tá bom. Obrigado. Mais alguma dúvida aí, gente? Não? Tudo bem? Legal. Então, assim a gente encerra bactérias, tá? E vamos começar, vamos ver até onde a gente vai, né? Começar com fungos. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Então, quem são os fungos? Vamos lá, quem são os fungos? São os cogumelos, são os bolores, né? São os mofos, são os fermentos, tá claro? Então, são organismos que, em parte, eles são conhecidos no nosso dia a dia, ou os seus produtos, né? Ou eles não são visíveis, né? Mas a gente conhece as suas consequências, que é o caso, por exemplo, de algumas micoses, doenças causadas por fungos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, esse slide é importante para você usar para o seu resumo. Utilize esse slide e escreva, gente. Tudo que for autoral, que você está produzindo, é fundamental, por quê? Porque você não vai esquecer. Você está construindo um saber, um conhecimento, tá bom? Então, use, faça um texto, tá bom? E, por favor, as dúvidas que vocês tiverem, vocês me mandem para o WhatsApp, mesmo que sejam questões escritas, tá? É fundamental a gente treinar desde já o texto, tá certo? Como escrever, a ideia exata, o modo que nós temos que trabalhar os conceitos, tá bom? Então, não fiquem preguiçosos em relação a isso, tá? Podem mandar para mim. Se tiver que escrever a tua respostinha 2, 3, 4 vezes, eu vou ler numa boa e vou te orientar, tá bom? Então, façam isso, façam resuminhos, tá bom? Escrevam. Muito bem. Os fungos, eles são unicelulares. Quem são os fungos unicelulares? Fermentos, tá bom? Beleza. Pluricelulares, exemplo, cogumelo, tá? De qualquer modo, um ponto super importante, sem tecidos verdadeiros. Sem tecidos verdadeiros. Então, numa questão dissertativa, se eu escrever órgão é um conjunto de tecidos. O órgão do fungo responsável por isso. Você deixou de pontuar, entendeu? Então, muito cuidado, queridos, tá bom? Muito cuidado. Muito bem. Então, pluricelulares sem tecidos verdadeiros, né? Eucariontes, todos, sem exceção. Todos os fungos são eucariontes. O que quer dizer eucarionte? Vamos lá, gente. São organismos cujas células têm um material genético no interior de um núcleo. Tá claro ou não? Delimitado por uma membrana chamada carioteca. Então, o material genético está sempre presente. Ou ele está o quê? Disperso no hialoplasma, ou ele está o quê? Delimitado por uma membrana. Tá claro? Então, vamos dizer o que o organismo tem, e não o que ele não tem. O procarionte não tem material, não tem núcleo. Não, vamos evitar isso. Então, o que ele tem, beleza? Isso é importante, tá bom? Agora, olha que interessante, né, gente? Os fungos, durante muito tempo, foram um grupo à parte, muito difícil de estudar, né? E por que eles foram muito difíceis de estudar? Gente, eu recebi uma mensagem aqui que a minha internet estava instável. Caiu para alguém aí? Não, pra mim não. É normal isso, meu também às vezes aparece, mas Tá bom, nada então. de mal acontece. Ótimo. Tá, obrigado, gente. Então, vamos lá. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu poderia colocar os fungos num grupo com plantas e bactérias, por quê? Olhem bem aqui no slide, porque ele tem parede celular. Tá claro? Então, isso foi o Unicamp, segunda fase, né? Por quê? Porque
eu posso colocar no mesmo grupo plantas, bactérias e fungos. Por quê? Porque os 3 organismos apresentam sobre a membrana plasmática parede celular. Tá claro? Então, olha que interessante. Por outro lado, o que acontece? A parede celular da bactéria, peptídeo glicano. Lembram disso? Ótimo. A parede celular da plantinha, celulose. A parede celular do fungo, quitina. Cuidado. Então, por um lado, eu poderia colocar no mesmo grupo, se eu pensar numa característica genérica. Ah, tem parede celular. Mas espera aí, se eu estudar a composição química da parede, justifica a separação em grupos diferentes. Entenderam a ideia? Por outro lado, olha que interessante. A parede celular é de quitina, queridos. Quitina. Então, isso também já foi questão. Quitina é o quê? É um carboidrato. Vocês tiveram essa aula com Castilho, tá bom? É um carboidrato. Um carboidrato de sustentação. Onde ele está presente? Ele está presente nos artrópodos, tá certo? Exoesqueleto quitinoso. Tudo bem? Certo? Exoesqueleto quitinoso. Então, nós temos aqui, né, um grupo, né, com características, né, que o tornam semelhantes, por exemplo, a bactérias e plantas, e ao mesmo tempo o tornam semelhantes a animais. Tá claro? Então, cuidado com isso. Isso justifica a existência de um reino à parte? Sim. Ficou claro para todos? Tá? Então, muito importante esse raciocínio em biologia, tá bom? Muito bem, queridos. Vamos lá? Todos eles, sem exceção, são heterótrofos. Todos, sem exceção. Não há fungo autótrofo. Aí você vai me perguntar, e o líquen? O líquen é uma associação. Associação de algas e fungos. Então, eu não estou falando só de fungo, tá claro? Então, o fungo é um organismo heterótrofo, aclorofilado, tá certo? Ele não é capaz de produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica e uma fonte de energia. Tudo bem? Muito importante. Outro ponto super importante. O que é que o fungo faz para se alimentar? Então, atenção, olha esse item aqui. Digestão extracorpórea e absorção. Digestão extracorpórea e absorção. O fungo é eucarionte? Sim. Então, ele vai ter, vamos lá, queridos, vai ter material genético dentro do núcleo? Perfeito. Tá? Então, o DNA dele produz o quê? RNA. Perfeito. Tá? O RNA vai para onde? Para o retículo rugoso. Tudo bem? Acompanhando, por favor. Retículo rugoso. Retículo rugoso tem o quê? Ribossomos. Certo? Nos ribossomos, o que vai acontecer? Síntese de proteína. O que acontece com essa proteína? Entra no retículo. É transportada até onde? O Golgi. O Golgi empacota e libera para fora da célula. Beleza? O que é que o fungo está liberando? Olá, queridos. Enzimas digestivas. Tá bom? Enzimas digestivas. Tá? Certo? Então, quer dizer, a digestão do fungo é fora do seu corpo. Tá claro? Ela é extracorpórea. Tudo bem? E depois que moléculas grandes se tornarem moléculas pequenas, né? Certo? Polímeros se tornarem monômeros, né? Moléculas grandes se tornarem unidades menores, essas unidades menores são absorvidas. Esses nutrientes passam para dentro do fungo. Tudo bem? Da célula do fungo. Ficou claro? Então, muito importante isso. Então, como é que ele libera? Como é que ele libera, né, enzimas para fora? Então, a enzima é uma proteína. Ocorreu o quê? Síntese de proteína. Aonde? No retículo endoplasmático rugoso, que transportou essa proteína para quem? Para o Golgi, que empacotou e secretou. Tá claro a ideia?
muito importante, tá bom? Ótimo. Onde eu vou encontrar fungo? Sempre quando o ambiente é sombreado, úmido, quente. Sombreado, úmido, quente. Rico em matéria orgânica. Tá? Sombreado, úmido, quente e rico em matéria orgânica. Então, eu quero tirar o fungo de um travesseiro, tirar o fungo de uma toalha, vou expô-lo ao sol. Tá certo? Bastante. Vou deixar ele secar, o fungo vai morrer. Certo? Apesar de ter o quê? Matéria orgânica ali, o algodão da toalha, por exemplo. Tá claro? Outra característica que faz com que os fungos sejam parecidos com animais. Super importante isto, queridos. Tá? Então é assim, todo o açúcar que você come e que você não usa no dia, num primeiro momento, ele vai virar o quê? Vai ser transformado em quê? Em glicogênio. Esse glicogênio fica armazenado aonde? Na célula muscular e principalmente no fígado. Esse glicogênio é uma reserva de açúcar para quando? Para daqui a pouco, de manhã para tarde, de manhã para noite, da segunda para terça, tá entendendo? Se você continua ingerindo mais açúcar e produzindo mais glicogênio, sem utilizar esse glicogênio, ele acaba se transformando ao longo do tempo em gordura e inflamando, por exemplo, o fígado. Como é que chama isso? Esteatose. Tá bom? Então, o que nós temos no caso do fungo aqui? Você vai encontrar um composto de armazenamento energético igual ao nosso, igual ao dos mamíferos, glicogênio, tá certo? Dos animais, tá? Então, quer dizer, sobrou glicose, o que o fungo faz? Junta com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, e como ele não tem esse parentesco com planta, ele não forma amido, ele forma glicogênio. Ah, mas qual a diferença do amido para o glicogênio? O modo como a molécula de amido se liga uma na outra. Tá claro? Tá certo? Então, importante isso, tá? Ficou claro? Outro ponto muito importante para a gente já encerrando, né? A aula acaba às 10, não é isso, gente? Isso. Tá? Então, para a gente ir encerrando, né? Tudo isso aqui nós vamos comentar com calma e tranquilidade na próxima aula, então. Um fungo ele pode ser aeróbio. O que quer dizer isso? Ele vive na presença de oxigênio e o metabolismo dele depende de oxigênio. Ou anaeróbio facultativo. O que quer dizer isso? Se não tem oxigênio, ele vai o quê? Parar de fazer respiração celular e vai fazer o quê, querido? Fermentação. Tá claro? Fermentação. Ah, e se volta a ter oxigênio? Ele para de fermentar e volta a respirar. Facultativo. Qual é o principal exemplo disso? É o fermento, tá? É o fermento. Fermento biológico. Saccharomyces cerevisiae. Aquele amiguinho que faz o quê? Os bolos, os pães, o vinho, a cerveja. Vamos discutir com calma, fique tranquilo, tá bom? Ele é eucarionte? Sim. Se ele é eucarionte, não tenham dúvidas. Ele é aeróbio? Sim. Vai fazer respiração celular aonde? Na mitocôndria. Como a planta, como o protozoário, como o animal. Tá claro? Como uma alga, por exemplo. Todos esses organismos vão fazer respiração celular, que é o processo que libera energia para produzir o ATP. Lembram? Nós demos essa aula, inclusive, estávamos no vetor ainda, né? Dentro das mitocôndrias. Tudo bem? Se ele não respira, numa condição anaeróbica, o que ele vai fazer? Vai fermentar. Tudo bem? Certo? Fala, querido. Pode falar, João. Oi, professor, tudo bem? Tudo. Deixa eu te perguntar, o glicogênio, essa capacidade dele juntar a glicose, é uma capacidade evolutiva? É, evolutiva, lógico, porque na verdade você poderia não ser capaz de armazenar, né, as moléculas de glicose, mas como você está o quê? Adaptado a um período de estresse alimentar, de falta de alimento, entendeu? Certo? Isso é importante. Tudo bem? Beleza, obrigado. Tá? Então, gente,
Vamos deixar claro aqui uma coisa importante. Fungos e bactérias fazem todas as fermentações. No vestibular, eu vou repetir isso, mas só para vocês poderem clarear um pouco a cabecinha. Bactéria faz fermentação alcoólica? Faz. Faz fermentação lática? Faz. E o fungo? Também. O que é mais comum no fungo? Fermentação alcoólica. Tá claro? O que é mais comum na bactéria? Fermentação lática. Tá bom? Certo? Isso é para algumas questões do vestibular. Mas tem que ficar claro para vocês que tanto bactéria quanto fungo que fermente, em princípio, podem fazer o quê? Qualquer tipo de fermentação. Tá bom? É importante. Voltarei a falar disso, tá? Os fungos, do mesmo modo que as bactérias, podem ser saprófitas. Saprófita, tá? Muito bem. Sapro, né? Morto. Então, você vai ter o quê? Organismos mortos, restos de organismos, tá certo? Fezes e urina. Esse é o substrato para que os fungos decompositores, tudo bem? Todo fungo é decompositor? Não. Para que os fungos decompositores possam o quê? Obter a energia necessária para o seu metabolismo. Então, a decomposição é um modo de nutrir-se, tá certo? Do fungo se nutrir, resolver a questão da energia e do nutriente, beleza? Tá certo? Do mesmo modo que na bactéria. Só que a decomposição, ela é um serviço ambiental fantástico. Vai permitir o quê? A ciclagem dos nutrientes e garantir o quê? Que os autótrofos produzam, né, biomassa, certo? Celulose, folhas, flores, frutos, sementes, tá certo? E continuar a cadeia alimentar, né? Tá bom? Agora, existem fungos, por exemplo, que são parasitas. O conceito é o mesmo. Explorar, viver às custas. Micose, tá? Micose. O sapinho, aquela unha amarelada, esfarelada, tá certo? Cabelo, muitas vezes, base, né? Muita gente perde cabelo, cachorro perde pelo, tá certo? Por conta de micose, tá? Então, quer dizer, são modos de nutrir-se, tudo bem? E o mutualismo, né? Então, os líquens são um exemplo de fungos que se associam, tá? Com algas. E as micorrizas, que eu também vou falar com calma para vocês, são exemplos de fungos, né? Que se associam com rhiza, raiz superficial de plantas, de árvores na floresta, na mata tropical. Tá bom, queridos? Então, é um resumo inicial importante, né? Esta apresentação já estou enviando em seguida aqui para o Rubão, ele vai encaminhar para vocês, vocês podem olhar, fiquem tranquilos, sem problema nenhum, tá bom? Os exercícios de Monera, por favor, vocês estão liberados para fazer todos, tanto os de sala de aula quanto os cadernos de exercícios, tá? Qualquer dúvida, me mandem, por favor. Façam as questões escritas também, fotografem, me mandem, tá bom? E leiam o material de aula, tá certo? De fungos, para que a nossa aula possa correr melhor e você possa aproveitar melhor com dúvidas. Tá bom, queridos? Em seguida, no grupo, eu vou mandar, como eu falei para vocês, uma sugestão de máscara feita com lenço umedecido. Muito simples de fazer. E, por favor, queridos, não vacilem, porque nós estamos num período perigosíssimo, tá? Perigosíssimo da curva em São Paulo, no Brasil também, tá? Não vacile. Vai sair de casa com cuidado e máscara, necessariamente, tá bom? Um grande beijo, obrigado, queridos, até a próxima aula. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Obrigado pela aula, professor. Foi muito boa. Valeu, queridos. Tchau, tchau. Se cuidem. Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau. Professor. Oi, pode falar. Rapidinho. Em relação à terceira tentativa de ontem, sabe, da questão discursiva? Uhum. Falta só melhorar aquele final, né? Que eu confundi, tipo, que o cão ele não vira hospedeiro, quer dizer, ele não vira reservatório
Reservatório natural, né? Isso, exatamente. Ah, beleza. Nossa, ontem eu acho que eu demorei, eu acho que 2 horas para terminar só aqueles exercícios, que tinha muito dissertativo, Não, mas não tem sabe? problema não. É isso mesmo. Fica É que, tranquilo. é que o problema, tipo, é muito dissertativa e é muita informação, pelo menos para mim, porque, tipo, eu tô aprendendo muita coisa nova. Porque, tipo, as minhas aulas de biologia no colégio eram bem diferentes, eram mais, tipo, resumidas e não aprofundadas. Então, tipo, tem muita informação nova, eu não tô conseguindo guardar tudo. E, tipo, eu demoro muito a fazer os exercícios. Eu não tô É, conseguindo mas arranjar é, tempo. mas é treino, querido, é treino. Não se preocupe não. A gente vai, eu estou à Uhum, disposição e você precisa especificar bem a tua dúvida para eu conseguir te ajudar também, entendeu? Mas fique tá tranquilo, bom. tá? Uhum, tá bom. Obrigado, professor. Até. Valeu, abraço, tchau, tchau.